Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Sejam muito bem-vindos a mais uma série de mensagens aqui da Igreja Conviver. Nós temos a alegria de poder iniciar. Você que está conosco pela primeira vez, ou você que está tendo esse primeiro contato com uma série de mensagens, do que se trata uma série de mensagens? Se trata de um tema onde consideramos que merece de mais dias para ser abordado, porque não poderíamos falar tudo em um único dia. É o caso de falar sobre o propósito da vida, que é o nosso tema. Viva com propósito. Esse é o nosso tema, onde teremos o tempo de 4 domingos para poder falar sobre esse tema, para poder realmente destrinchar esse tema com bastante argumentos de edificação para a igreja. Então, eu quero te convidar para participar dessa série. Hoje é o primeiro dia, hoje vamos dar o start. Mas eu quero que você participe de todos os dias, porque um vai estar ligado ao outro. Você vai perceber isso hoje. Você vai perceber isso hoje, que o sentido daquilo que nós vamos falar, eles estão interligados nesses domingos. Tá? Então, serão 4 domingos a partir de hoje, onde falaremos sobre esse tema. Antes de entrar aqui no assunto, eu tenho mais um videozinho para passar para vocês, que vai servir como ilustração para nós iniciarmos. Deixa eu só fazer uma introdução sobre esse vídeo. Todo mundo aqui já viu A Procura da Felicidade? Com Will Smith? Não, eu estou já avisando, porque eu vou passar o final do filme. Ah, spoiler. O filme de que ano que é? O spoiler de filme antigo fica difícil, né? Então, já estou avisando, é o final do filme e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre esse contexto. Muito bem. Esse filme conta uma história baseada em uma história real desse personagem principal, Chris, que ele estava com a vida extremamente conturbada, principalmente por causa da falta de um emprego, e ele passa o filme inteiro lutando para sobreviver, para conseguir esse trabalho, e ele consegue uma vaga nessa empresa, só que é uma vaga de estágio, não remunerada. Então, ele tem que sobreviver um tempo ali, estagiando, trabalhando, sem ganhar absolutamente nada, até morando na rua e fazendo de tudo para cuidar do seu filho, inclusive, que estava com ele. E no final, no último dia ali do estágio, ele é contratado. Quando ele sai, essa parte ela é muito interessante, porque quando ele sai, depois que ele recebeu a boa notícia, ele diz assim: olha, essa parte da minha vida, essa pequena parte da minha vida, se chama felicidade. Então, ele passou por todo aquele processo para chegar naquele momento de felicidade. Quando nós falamos de felicidade, o nosso tema aqui é propósito. Não tem como nós falarmos de propósito e não falarmos daquilo que dá sentido, ou seja, do sentido da vida. E essa é uma das maiores perguntas feitas pela humanidade. Qual é o sentido da vida? Muitas respostas sobre o sentido da vida é que o sentido da vida é buscar a felicidade, é procurar a felicidade. Mas será que nós podemos dizer que se trata disso? Que o sentido da vida é procurar a felicidade? Ou seja, que a vida é basicamente o que dá sentido, o que nos motiva a viver, é ficar buscando realizações? Será que o que nos dá motivo para viver e continuar são momentos de euforia, de êxtase por termos conquistado algo que a gente lutou e batalhou tanto? Por mais que isso seja bom, seja incrível, é disso que se trata? De pelejar muito, de lutar muito para poder ter um momento de alegria? E eu sei que a vida vai ter vários momentos de alegria. Mas então é isso? É chorar, é lutar para ter aquele momento? Aquela parte da vida, aquela pequena parte da vida que se chama felicidade? Ou aquele momento de euforia, de alegria? Se trata disso? A nossa motivação, então,
que nos dá sentido é a busca por realizações? Se a realização for o fim, ou melhor dizendo, se a realização é o objetivo, se é a realização que me move, se é a realização que dá sentido, o que eu faço depois que eu realizar? O que eu faço depois que eu conquistar? Como viver depois? Ah, pastor, depois eu tenho que procurar outra coisa. E é disso que se trata, então? De ficar buscando coisas para se manter vivo? De ficar buscando situações para lutar e conquistar, para se manter, então, animado? A vida se trata disso, então? Eu acredito que não. Eu acredito que é muito além disso. Porque se for assim, a gente está buscando sentido naquilo que é temporal, transitório e momentâneo. E a gente está buscando sempre um sentido em coisas, em situações. E nunca uma realização ou algo específico vai ser suficiente. Por mais que você tenha, por mais que você conquiste, por mais que você realize. Você quer ver um exemplo disso? Quem foi o homem que mais realizou? Quem foi o homem que fez mais coisas? Que mais conquistou? Salomão. Quando você olha para Eclesiastes, no capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 9, eu não vou ler, porque eu quero dinamizar um pouco o tempo, porque eu tenho um outro texto para ler lá na frente, mas eu quero resumir. Capítulo 2 de Eclesiastes, do versículo 3 ao versículo 9, Eclesiastes, ali Salomão, ele fala que durante toda a vida dele, ele tentou buscar esse sentido nas coisas. Você vai ver que lá ele fala que ele tentou buscar sentido nas festas. Então ele fazia grandes festas. Ele buscou o seu sentido na música. Ele tinha os melhores instrumentistas. Ele tentou buscar o seu sentido na bebida. Ele plantou vinhas e mais vinhas, e ele tinha o que ele precisava. Ele tentou buscar o seu sentido nas realizações. Ele foi um grande inventor. Ele criou várias coisas. Ele fez várias coisas, fabricou várias coisas. Ele tentou buscar o sentido nas riquezas, e ele mesmo disse que não houve nenhum outro homem mais rico que ele. Depois, ele buscou o sentido no sexo. Ele tentou buscar nos relacionamentos, se encheu de mulheres. Depois, ele tentou buscar na fama, e ele chegou a se tornar o rei mais famoso da época. E depois de tudo isso, a conclusão que ele teve é que tudo não fazia sentido, porque ele buscou o sentido nas coisas, naquilo que era transitório, naquilo que era temporal. E depois que ele conseguiu tudo, ele percebeu que nada satisfazia o seu coração, que nada era o suficiente para ele, e que por ele queria continuar buscando mais e mais coisas, porque nada era o suficiente. Nada poderia satisfazer o seu coração. E ele fala que tudo aquilo era vaidade, que nada daquilo fazia sentido. Aquela busca desenfreada por várias coisas não fazia sentido. Tanto que quando ele fala tudo é vaidade, toda essa busca desenfreada é vaidade, porque ele fala que aquilo era como se fosse uma névoa, que você vê embaçado, mas que você não consegue apalpar. Uma ilusão, uma bolha de sabão que logo estoura e você não consegue mais vê-la. Aquela busca desenfreada por realizações, por satisfazer desejos, não fazia sentido nenhum. E aí ele chega a uma conclusão já de idade, em Eclesiastes, no capítulo 3, e o versículo 11, ele diz o seguinte: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Olha só, ele também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. A explicação que ele encontra é que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Ou seja, nada que fosse temporal, momentâneo, poderia satisfazer um coração que foi feito para a eternidade. Nada material, físico ou palpável poderia satisfazer um coração que foi feito para a eternidade. Ou seja, esse coração não iria satisfazer com nada deste mundo, porque ele não foi feito para algo transitório. Então veja bem, o sentido não está nas coisas, porque nada pode satisfazer um coração que anseia pelo eterno. Aqui nós vemos um apontamento já sobre o que verdadeiramente nos dá sentido na vida.
Aqui nós já vemos um apontamento. Mas eu quero procurar um pouco mais com vocês. Nós podemos ver, então, que quem busca satisfação, ele tem um grande problema com as lutas da vida. Por quê? Porque se ele busca a realização, o tempo de luta pode cansar ele. Sabe por quê? Porque se ele vive, se o sentido dele é realizar, é satisfazer, ele vai ter os seus momentos de euforia, de alegria, de conquista. Mas depois ele vai perceber que a vida é dura. Aí ele vai ter que lutar por outra coisa. E às vezes ele pode se cansar e falar, nossa, é difícil, a vida é difícil. Se nós formos movidos apenas por isso, a gente pode se cansar. E a pessoa pode perder o sentido. No fim, existe um grande perigo chamado vazio existencial, que é aquela pessoa que depois de ver tudo isso, fala assim, quer saber de uma coisa? Parece que nada faz sentido. Quer saber de uma coisa? Tem aqueles que abraçam o materialismo e falam assim, não, a vida é uma sucessão de acasos. Ora você está bem, ora você não está. E quando você morrer, tudo acaba. Ele abraça o materialismo e ele acha que tudo é físico. Não existe nada metafísico e nada transcendental. E vocês hão de concordar comigo que viver por essa perspectiva é dolorida. É triste. Por isso que se chama vazio existencial. Por que continuar? Por que lutar? A gente precisa de sentido para viver, concorda? A gente precisa de sentido. E essa é a grande questão. É sobre sentido. E por isso que eu quero começar aqui falando sobre o sentido com vocês. Só vivemos um propósito se nós vemos sentido. Deixa eu dizer essa frase aqui para vocês. Só vivemos com propósito quando vemos sentido no que fazemos. Eu só consigo manter um propósito se eu vejo sentido naquilo que eu estou fazendo. Se eu não vejo sentido naquilo que eu estou fazendo, eu não consigo me manter firme naquilo. Eu desisto. A motivação que me motiva a permanecer está ligada ao sentido daquilo que eu estou fazendo. Tem sentido esse esforço todo? Tem sentido tudo que eu estou passando? Então eu vou continuar, percebe? A minha motivação está ligada ao sentido. Se eu não vejo sentido, eu não consigo ter motivação. Um exemplo, por que cuidar do meu corpo? Por que cuidar do meu físico? Por que tem pessoas que não ligam para o corpo, não ligam para o físico? Porque ela não vê sentido cuidar. É aquela pessoa que fala, quer saber, todo mundo vai morrer. Tem gente que se cuida aí, e de repente é atropelado. Fatalista, né? Aí tem gente que é assim. Aí é a desculpa dele para não se cuidar. E aí ele não vê sentido. Já conheci pessoas que não gostavam nem de se arrumar, porque falavam que se arrumar era perca de tempo, porque uma hora Jesus podia voltar. E aí o engraçado é que algumas pessoas usam até mesmo argumentos espirituais para não se cuidar. Jesus está voltando, uma hora ele me chama e tal. Sendo que a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele foi dado para nós como uma dádiva, que precisa ser cuidada, que precisa ser zelada. Uma pessoa que não cuida da própria saúde do próprio corpo negligencia um presente de Deus. Agora você quer ver uma diferença? Aí a pessoa vai para o hospital, ou melhor dizendo, ela vai passar no médico, aí o médico pega os exames da pessoa e fala assim, se você não se cuidar, você vai morrer. Aí ela vê sentido. Então eu preciso me cuidar, porque senão eu vou morrer. Percebeu? Ela viu um sentido. Aí ela começa, mas antes ela não via sentido naquilo. Porque a gente só se dedica a algo, a gente só consegue firmar propósito em algo se a gente vê sentido. Por quê? Por que trabalhar? Tem um sentido para você levantar cedo, para você se dedicar 8 horas, 10 horas, ou se você é autônomo, até 12. Por quê? Qual que é o sentido? Pagar as contas, manter a casa. É um sentido que te empurra, inclusive, não é verdade? Então, assim, existe um sentido. Quando você vê um sentido, quando você consegue enxergar um sentido, você se dedica. Por que alguém vai casar se ele não vê sentido em casar? Por que tem muita gente que fica enrolando e não casa? Olha Deus revelando aí. Ó a revelação. Por que tem gente que fica enrolando? Porque às vezes não vê sentido. Por que casar?
Por quê? Porque ele não vê sentido, ou ela não vê sentido, numa vida a dois de compromisso mútuo. Porque, às vezes, a relação para essa pessoa, e é óbvio que eu não estou generalizando, é mera conveniência. Agora, quando a pessoa vê que há um sentido na vida a dois, no compromisso a dois, ela vai querer. Percebe? A gente só vai se dedicar a algo que faz sentido. Por que pessoas não mudam? Por que pessoas, às vezes, vêm para a igreja, frequentam a igreja e não mudam de vida? Porque, às vezes, ela não vê sentido em mudar. Ela, às vezes, não vê sentido na mudança. Tem pessoas que simpatizam com o evangelho, gostam da igreja, gostam da música, gostam até da palavra, mas não viu sentido no evangelho ainda. Não foi convencida do seu pecado e ainda não se arrependeu, e por isso que não muda de vida. Ela gosta de frequentar, ela acha legal a igreja, mas não muda porque não vê sentido mudar. Agora, quando o Espírito Santo, de fato, convence, ele mostra o sentido da mudança e da transformação. É aquela história, às vezes a pessoa entra no evangelho, mas o evangelho ainda não entrou nela e não provocou mudança. Por que eu vou mudar? Às vezes a pessoa fala, eu estou bem. Percebe? A transformação começa no sentido. Nós mudamos quando vemos sentido. Quando se entende o sentido, a gente não perde tempo adoecendo, por exemplo. Tem pessoas que adoecem porque abraçam coisas sem sentido. Vou dar um exemplo. Uma palavra pode transformar o seu dia e fazer o seu dia se tornar melhor? Pode. Mas uma palavra pode destruir seu dia? Pode, mas depende de você. Imagine que você começa o dia super bem, animado, e aí você chega durante o percurso para o seu trabalho, para a sua escola, você é fechado, e aí a pessoa que fecha ali você, que atravessa a sua frente, ainda fala algo pela janela que você não ouviu, e você ficou curioso, e falou, essa pessoa me xingou. E aí você fica com aquilo na cabeça. E você passa, às vezes, o dia, por que foi aquela pessoa? Por que ela fez isso? Que falta de educação, esse pessoal aqui descalvado não dá seta. Meu Deus, uma coisa tão simples, dá seta. E aí começa, já fala mal da cidade, fala mal dos motoristas e tal. E aí você passa o dia inteiro ruminando aquilo. Ai, por que não sei porque a pessoa fez isso? Percebe? Agora eu te pergunto, faz sentido você desperdiçar o seu dia? Faz sentido você passar um dia inteiro ruminando algo que te faz mal? Não faz sentido. Aí você fala assim, pastor, mas às vezes a gente faz isso. Porque, infelizmente, aquela palavrinha, aquele incidente fez sentido para você. E aí você se prende àquilo. E aí a gente precisa ter essa maturidade de falar, eu não vou perder meu dia porque isso não faz sentido. Lembra que eu falei sobre ofensa? Ofensa não faz sentido. Porque se é verdade, não é ofensa. E se é mentira, por que eu vou me ofender? Então, se eu falo assim, o João é careca, é verdade. Ele vai se ofender? Não. Aquilo que eu já falei para vocês. Se é verdade. Se fosse mentira, o João fosse cabeludo, por que ele vai se ofender? Então, a gente precisa viver baseado naquilo que faz sentido. Tem pessoas que adoecem por esquecer de refletir nisso. Agora, se nós entendemos isso, guarde isso. Eu preciso de sentido para viver. E eu só vou me dedicar e ter propósito naquilo que faz sentido. Qual é o meu propósito? Então, vamos lá. Vamos continuar caminhando, descobrindo o sentido e o propósito. Você concorda comigo que quando não se tem propósito, quando nós falamos de propósito, nós falamos de um objetivo. Você pode ser levado a qualquer lugar? Se você não tem propósito, você não sabe para onde ir, você pode ser levado para qualquer lugar. Agora, quando você tem propósito, quando você tem um objetivo, você vai permanecer focado naquilo. Você não vai perder tempo e você vai viver de forma intencional. Vamos supor que você vai sair para viajar e aí você vai determinar seu destino. Seu destino é o seu objetivo.
o seu propósito é chegar lá. Então você vai pôr lá no GPS, no Waze, no Google Maps, você vai pôr lá. Arraial do Cabo. Confirma, Senhor. Confirma. Você coloca lá, Arraial do Cabo. Para onde você vai? Arraial do Cabo. Então você vai pôr na estrada e você vai se deter em algum lugar? Se o seu objetivo é lá, então você tem um propósito, que é chegar lá. Quando você tem propósito, você não vai ficar perdendo tempo. Viver com propósito é ter objetivo e viver de forma intencional. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. E aí, quando você entende isso, você quer viver da melhor forma possível. Você quer potencializar o seu tempo. Você vai desprezar seu tempo? Se você sabe como viver, se você sabe do seu propósito, por que você vai desperdiçar o seu tempo? Se eu vejo sentido naquilo que eu estou fazendo, por que eu vou desperdiçar com outra coisa? Viver com propósito é remir o tempo. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios. Olha, os dias são maus, então aprenda a remir o tempo. Remir o tempo vem de redimir. É enxergar o tempo pela perspectiva da redenção. Cristo morreu por nós para nos salvar e nos dar uma nova vida. Cristo morreu por nós para perdão dos nossos pecados. Cristo morreu por nós, porque aquela morte que era nossa, ele já morreu e agora nós podemos ter vida, porque o preço ele já pagou. Então, se agora eu posso ter vida em Cristo, por que eu vou desprezar meu tempo? Eu vou remir o meu tempo. O meu tempo vai ser remido pela perspectiva da redenção. Então, eu vou usar o meu tempo para a glória de Deus. Eu vou viver com intencionalidade, porque se eu tenho um propósito, eu não vou perder tempo. Isso vai me levar para mais perto do meu propósito. Aí eu tenho que pensar o seguinte: se eu tenho um propósito, eu não vou ficar perdendo tempo com coisas que me afastam do meu propósito. Por exemplo, esse tipo de conversa está me aproximando ou me afastando do meu propósito? Esse tipo de relação está me afastando ou está me aproximando do meu propósito? Esse tipo de curso que eu estou fazendo, meu trabalho, aquilo que eu estou lendo, está me aproximando ou me afastando? Não é fazer por fazer. Tem que ter um propósito. Nós não podemos meramente se encher de tarefas para dizer que nós somos, eu sou uma pessoa proativa. Não adianta nada se encher de coisas se não tiver propósito. E como que eu posso identificar, então, a minha direção? Qual que é a direção que eu devo seguir em busca do sentido, em busca do propósito? Me acompanhe. Vocês estão comigo, amém? Qual que é? Eu preciso entender uma coisa, que quando eu falo de propósito, eu já disse, eu vou enxergar propósito aonde eu ver sentido. Mas eu preciso entender que nem sempre aquilo que parece é. Então, quando eu falo de caminho a seguir e de viver os propósitos de Deus, nem sempre vai ser fácil. Olha isso aqui. Não é porque é difícil que é ruim e não é porque é fácil que é bom. Não é porque tem dificuldades, impedimentos e barreira que é do Satanás, e não é porque tudo flui às mil maravilhas que é de Deus. A gente não pode confundir e achar que aquilo que aos nossos olhos parece bom, é bom, e aquilo que parece mal, é mal. E isso é muito importante, porque, olha só, o que deve nos guiar não é aquilo que a gente está vendo, é se aquilo está alinhado ao propósito de Deus. Agora pensa comigo, quem foi que levou Jesus no deserto para ser tentado? Quem foi? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que levou Jesus no deserto para ser tentado. Deserto a gente já sabe que tem a ver com escassez, com prova, tentação. Mas foi o Espírito Santo que levou, porque aquela provação, aquela tentação e aquele momento era importante para o ministério de Jesus. Agora, quem foi que levou Jesus para o alto do templo e apresentou os reinos da terra? Quem foi? O diabo. Veja, o Espírito levou Jesus ao deserto, o diabo levou Jesus para cima do templo. Ou seja, não é porque parece que é difícil
que a gente tem que olhar e falar, eu acho que Deus não está nisso. Às vezes Deus está justamente na dificuldade porque Ele está te moldando para um propósito. E não é porque, olha que fácil, estou em cima, está tudo dando certo. Às vezes pode ser meramente ilusório. O diabo pode estar apenas te iludindo para que você perca o seu propósito. Olha como isso é sério. Às vezes o alto é apenas ilusão, porque nos afasta de viver o que Deus quer. A pior forma, guarde essa frase, boa frase para você postar. A pior forma de viver é perdendo tempo fora do seu propósito. Porque enquanto você está perdendo tempo fora do seu propósito, você está deixando de viver o seu propósito. Não importa se parece coisas boas. Mas eu nunca ganhei tanto dinheiro. Mas o trabalho como eu estou trabalhando. Se isso está te afastando do seu propósito, comece a questionar. Porque nem sempre aquilo que é bênção se te afasta do propósito. Às vezes, é apenas uma ilusão. E muitas vezes Deus frustra os nossos sonhos para que a gente não se perca. Às vezes Deus frustra nossos planos para poder nos salvar. E às vezes a gente não entende, né? Talvez vocês já ouviram aquela ilustração, aquela história do pintor que estava no alto de uma montanha e ele estava pintando o seu quadro e quando ele termina, ele começa a se afastar para poder enxergar de longe como ficou a sua obra de arte. E à medida que ele vai se afastando, ele vai chegando perto do precipício. E o seu ajudante que estava ali perto, quando ele distraído percebe, ele já está na beirada do precipício e ele pensa, se eu gritar ele se assusta e cai. Mas se eu não gritar ele não vai ouvir e cai. O que eu faço? Ele pega um pincel, suja o pincel e taca na obra de arte, destruindo ela. E naquele momento o pintor ele fala, como que você fez isso? Você acabou tanto tempo, tanto que eu me dediquei. E aí ele fala, se eu não tivesse feito isso, você estava na beira do precipício. O que é mais importante? A sua vida ou a sua obra? Deus está mais preocupado com a sua vida do que com os seus sonhos. É duro falar isso. É duro, eu sei. Mas você tem que entender se aquilo com que você sonha está alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Ou se isso está te afastando do real propósito. Tá, pastor, mas e aí? Fala logo o propósito. Entender nosso propósito de criação faz com que, ou melhor dizendo, entender o nosso propósito faz com que a gente assuma a responsabilidade. E Deus quer que a gente assuma a responsabilidade de viver esse propósito. E como que eu posso descobrir? O propósito tem a ver com a criação. O objetivo pelo qual aquilo foi criado. Você quer ver? Você está sentado aonde? Numa cadeira, certo? Muito bonita, confortável. Que nós temos aqui. Se você está sentado na cadeira, a cadeira foi feita para o quê? Para sentar. Ela cumpriu o seu propósito? Cumpriu. Entendeu? O meu propósito está ligado com a criação. Quem criou a cadeira, fez a cadeira para sentar. Se ela está sendo usada para sentar, ela cumpriu o seu propósito. O propósito, então, tem a ver com a criação. Cumprir o objetivo pelo qual foi criado é cumprir o propósito. E o primeiro propósito que eu quero compartilhar com vocês hoje, esse primeiro propósito, porque durante cada domingo eu vou falar sobre um, esse primeiro propósito é estar conectado com o Criador, desfrutando de uma vida para a glória dele. João capítulo 15, versículo 1 ao 5. Chegamos no nosso texto. Esse texto, inclusive, vai ser o texto que vai nos acompanhar durante todos os domingos. Então, todos os propósitos nós vamos falar dentro desse texto, João capítulo 15, versículo 1 ao 5. Nos diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, disse Jesus. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado.
permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ele é a videira e nós somos os ramos. Esse texto, como eu disse, ele vai nos acompanhar, porque ele mostra quem nós somos. E quem nós somos nessa videira? Nós somos os ramos. Esses ramos estão conectados na videira. A videira é quem? O Criador. Lembra que eu falei que o propósito está ligado à criação? Então nós, como ramos, estamos ligados ao Criador. O que dá sentido ao ramo, o que dá vida ao ramo, é estar ligado na videira. O que me dá sentido para viver, o que me dá sentido para caminhar, o que me dá sentido para prosseguir, é estar conectado na videira, porque não existe vida fora da videira. Porque se eu sou um ramo e eu sou cortado, eu não tenho vida. Para que eu tenha vida, eu preciso estar ligado na videira. E a videira é o Criador. Então a minha vida vem dele. Então daí eu percebo, só há sentido na vida. Eu só posso ser um ramo, eu só posso dar folhas, eu só posso dar frutos, se eu estiver conectado na videira, porque a minha vida vem da videira. Então aquilo que me faz viver, aquilo que me dá sentido, é a conexão com o meu Criador. É isso que dá sentido. Por isso que uma pessoa que não acredita no Criador, ele perde a perspectiva da vida. Por que viver? Ele não sabe do manual. Porque quando você compra algo e você quer entender o propósito daquilo, o que você faz? Você vai procurar no manual de quem? Do fabricante. Porque o manual do fabricante vai falar para que aquilo foi inventado e foi criado. Então, se eu quero entender o sentido do porquê eu posso viver e prosseguir, eu preciso olhar para a minha origem. E a minha origem está em Deus. É Ele que me dá sentido. Eu sou apenas um ramo que precisa estar ligado na videira. E a minha vida vem da videira. Se eu tenho folhas, frutos, sombra, se eu posso dar sombra, é porque eu estou conectado, porque sem Ele eu não posso fazer nada. Eu tenho uma origem. Eu estou conectado à videira. O Criador me dá sentido. Amém? E se Ele me dá sentido, se a minha vida tem sentido, porque eu estou conectado na videira, eu tenho um propósito. Eu preciso viver para declarar a glória desse Criador. O que vai fazer o meu propósito está em glorificar aquele que me criou. Por isso que eu nunca vou encontrar sentido naquilo que é temporal. Porque aquilo que é temporal passa, é momentâneo. Eu só consigo viver, encontrar sentido e ter propósito quando eu entendo que minha vida é para glorificar Ele. Que Ele tem um propósito maior para mim, maior do que realizações, maior do que cumprir algumas coisas, maior do que fazer algumas coisas. Não, o meu propósito é viver para a glória dEle. E aí, meus irmãos? Romanos, capítulo 11, versículo 36... vai reforçar esse texto de João, porque Romanos, no capítulo 11, versículo 36, o apóstolo Paulo fala assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Então veja bem, pois dele, pertence a ele. Por que pertence a ele? Porque ele não apenas criou, ele redimiu. Escute bem uma coisa, é importante que você entenda isso. Todos nós somos criação de Deus. Mas como criação de Deus, Ele nos deu livre-arbítrio e esse livre-arbítrio nos levou ao pecado. O pecado nos levou a se afastar do Criador. Nós nos afastamos do Criador para viver do nosso jeito e a nossa maneira. Mas Cristo veio para nos redimir, nos resgatar. E a redenção, o que Cristo fez na cruz, pegou cada um de nós como galhos e enxertou na videira. Sim, nós fomos enxertados na videira, porque a Bíblia fala que nós recebemos
o espírito de adoção. Porque nós estávamos fora, mas quando nós fomos enxertados na videira, nós recebemos o Espírito que nos tornou filhos de Deus. Agora nós não somos apenas criação, nós fazemos parte da família de Deus, porque nós somos enxertados na videira. Então veja bem, porque dele. Então, se ele nos enxertou, se ele nos resgatou, se ele nos perdoou, ele fez isso para nos trazer para perto. Nós somos dele. Por isso que quando nós falamos que Jesus é o nosso Salvador, não termina por aí. Sim, Jesus nos salvou. Sim, Jesus nos resgatou. Mas ele não nos resgatou para falar, olha, agora você não está mais preso no pecado, viva aí de qualquer jeito. Não, ele nos libertou para ser o nosso Senhor. Por isso que ele é o nosso Salvador, nos resgatou, nos perdoou, e ele se tornou o nosso Senhor, porque dele nós pertencemos a ele. E aí, se nós somos dele, o que é que o texto fala depois? Por ele, porque dele e por ele. Isso significa que nós vivemos por causa dele. Nós respiramos por causa dele. Se você pode respirar, se você chegou até aqui, se você caminhou até aqui, se você está passando esse tempo aqui, é por ele. Porque, irmão, basta alguns minutinhos aqui sem o ar e a gente parte. Mas ele nos concedeu o privilégio de viver e de estar aqui nessa noite. E tudo isso é por meio dele. Esse reconhecimento nos dá um coração grato, que nos faz enxergar que a vida é mais do que aquilo que nós podemos ver. A vida é um presente de Deus, porque é por meio dele que nós vivemos. Então nós somos dele, nós vivemos por ele e para ele. Agora olha só o que a primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 31 diz. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qual que é o meu propósito? Viver para a glória de Deus. Qual que é o sentido da minha vida? Estar conectado ao Criador. Se eu não estou conectado ao Criador, eu não vejo sentido em viver. Porque eu me esqueci ou me rebelei contra quem me criou. Agora, se eu enxergo o meu Criador e me conecto a Ele, que é a videira, eu tenho sentido. Esse sentido me leva a ter um propósito, viver para proclamar e glorificar o meu Criador. Porque você concorda que quando algo cumpre o seu propósito, ela aponta para quem criou? É natural. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que têm uma mão talentosa. Vocês já assistiram o filme Mãos Talentosas? Daquele médico? Tem pessoas, eu não sei se tem médicos aqui, mas tem umas irmãs que têm umas mãos talentosas. Tem ou não tem, né? Os irmãos também, né? Mas tem umas irmãs aqui que fazem uns bolos, né? Uns bolos, uns pratos, uns doces, uns frango assado, né? Umas coisas diferentes. E aí, quando você prova, automaticamente, eu pelo menos sou assim, né? Quando as irmãs trazem as coisas aqui, e eu provo, na hora que eu provo, eu já falo, quem fez? E aí a irmã fala, fui eu. E aí você fala assim para a irmã, parabéns. Parabéns, que talento, que dom, Deus abençoa. Traga mais. Faça mais. Não é? Você vê, você entende, alguém fez, você reconhece que fez, você parabeniza quem fez. Se nós somos feitos por ele, a Bíblia fala que nós somos feituras dele, porque ele nos fez imagem e semelhança. Se nós fomos redimidos, se nós fomos salvos e resgatados, então nós sabemos que o nosso sentido está nele. E quem olha para nós tem que ver a nossa vida glorificando a ele. Porque alguém olha para você e fala, quem fez? Que pessoa decente, que cara legal, que mulher maravilhosa, incrível. Cara, uma pessoa assim, ó, abençoada, faz tudo com dedicação. Poxa, educado. Eu não estou falando de coisas incríveis, fenomenais. Eu estou falando de ser um espelho daquilo que Cristo é. E alguém olha e fala assim, poxa,
Por que você vive assim? Porque eu vivo para a glória de Deus. Aquilo que você faz aponta para o Criador. Pelo amor de Deus, irmãos. Já pensou que alguém olha e fala, misericórdia? Você percebe a diferença? Não. Nós não podemos escandalizar, nós devemos glorificar o nome dEle. Porque nós fomos criados dEle, por Ele e para Ele. Agora, entendeu? Sentido da vida, está conectado à videira. Propósito da vida, glorificar a Deus. Se o meu propósito é glorificar a Deus, olha o que Agostinho fala. Não é o Carrara não, tá? Olha o que Agostinho fala. Aurélio Agostinho de Hipona. Ele diz o seguinte. Vou colocar aí a imagem. Fizeste no Senhor para ti, e nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Isso é lindo, né? Porque você concorda que, enquanto nós não nos voltarmos ao Criador, parece que a gente não consegue descansar, a gente sempre está buscando alguma coisa. Nada está bom. Parece que as coisas patinam, nada nos satisfaz, nada dá certo. E você fala assim, está faltando alguma coisa. Você fica inquieto, está faltando alguma coisa. Sabe o que está faltando? Você olhar para a videira e descansar na videira, porque a videira te dá paz. Porque Ele é o seu Criador. Se não nos voltarmos ao Criador, que nos dá sentido para a vida, nós vamos viver de forma insatisfeita e sem paz. A paz está em descansar naquele que nos criou. Eu quero te convidar para nessa noite você descansar no Senhor. Descanse no Senhor, porque é Ele que dá sentido para você prosseguir. Então você pode descansar. Você para com aquela busca desenfreada de Salomão. Eu preciso disso, preciso daquilo. Não precisa. Ei, você não precisa. Porque você tem satisfação na videira. Você está conectado na videira. Então não é aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. É quem eu tenho. É quem eu tenho. É em quem eu estou conectado. É Ele que me dá sentido. Então preste atenção, se é Ele que me dá sentido, não é a realização que me dá sentido. Então eu passo pela prova, sabendo que a prova não é meu fim, assim como também a conquista não é tudo. O que me dá sentido é viver esse relacionamento com a videira, que é o Senhor. Então sim, eu consigo prosseguir. E aí eu consigo viver com um propósito. Porque se eu entendo o meu propósito, eu tenho um guia. Eu sei para onde eu estou indo. Eu quero viver de forma que eu agrade a Deus. Eu quero viver de forma que o propósito da minha vida seja glorificar ao Senhor. Então, veja bem, eu sei para onde eu tenho que ir. Para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que escolher? Aquilo que agrada a Deus, porque eu fui criado para a glória dele. Então agora, eu não tenho todas as opções do mundo, concorda? Eu não tenho todas as opções do mundo. Porque agora eu tenho um propósito. E se eu tenho um propósito, eu preciso aprender a falar não. Porque agora eu tenho um propósito. Então eu preciso aprender a falar não. Agora não é tudo que me serve. Quando eu tenho um propósito, e se o meu propósito agora... Lembra que eu falei sobre perda de tempo? Se o meu propósito é glorificar a Deus, por que eu vou perder tempo com aquilo que não glorifica a Deus? Entende? Por quê? Porque se o meu propósito é glorificar Ele, eu sei como eu tenho que seguir. Eu sei que trabalho eu tenho que aceitar, que proposta eu tenho que aceitar, que relacionamento eu preciso ter. Eu sei o que eu preciso fazer, para onde ir, o que falar, como me vestir. Tudo está envolto a entender o meu propósito. Agora, as minhas escolhas dependem do meu propósito. E com isso eu paro de perder tempo. Por que eu vou fazer mais isso aqui? Só para falar que eu tenho currículo? Isso está relacionado com o meu propósito? Ou não? Só vai ser mais uma coisa que vai tirar o meu tempo e vai me afastar do meu propósito. Entende? Agora eu sei aonde eu entrar. Eu sei que agora eu não vou ficar mais perdendo tempo. Ele, então, é a nossa satisfação. Porque nele podemos descansar. Porque ele nos dá sentido.
para continuar, independente do que você está vivendo. Você pode prosseguir, amém? Da mesma forma que se você entende que o primeiro propósito é glorificar a Deus, agora você tem uma direção e o guia. E você sabe o que escolher. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. Guarde isso, guarde isso. Nele, eu tenho sentido, eu posso descansar. E eu não vivo agora mais motivado por coisas, por realizações. Não, meu coração pode descansar, porque ele encontrou aquilo que é eterno e não uma realização momentânea, amém? Da mesma forma que se o meu propósito é glorificá-lo, eu tenho um caminho, eu tenho escolhas que já estão pré-definidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero orar por você, para que você saia daqui em paz, animado, fortalecido, para viver o propósito de Deus sobre a sua vida. Para que você viva para a glória dele. E para que você descanse o seu coração nele. E digo mais. Tem mais coisas, muito mais coisas. Eu espero que tenha sido apenas um toque no seu coração, uma semente, que vai te despertar para querer mais. Que nós temos mais, amém? Senhor, eu quero orar pela tua igreja e pelo teu povo, te agradecer por cada vida que está aqui, aqueles que estão pela primeira vez, aqueles que estão, ó Pai querido, nessa noite com a sua família. Ó Pai, que essa palavra ela venha cair no seu coração com uma semente poderosa para frutificar durante esses próximos dias. E que essa pessoa, que a tua igreja aqui, possa ser despertada a viver conectado contigo, a viver a mudança por entender que o Senhor faz todas as coisas fazerem sentido. Senhor amado, descansa esse coração, ajuda esse teu filho a repousar em ti, ó Deus, e fortalece, ó Pai, para que possamos viver o teu propósito, a vida de forma a glorificar o teu nome. Sê com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.